Olá pessoal, aqui é a Amanda Pchontekowski do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, simbolismo e alguns outros assuntos. Pois bem, o assunto de hoje é quanto tempo você vai viver, né, de acordo com o seu mapa astral. Gente, existem algumas técnicas, tá? Eu já adianto para vocês terem muito cuidado com essas técnicas, né, tão quadradinhas assim, porque elas estão condicionadas a um outro período, sabe, uma outra época, e normalmente elas se relacionam ali com a questão do doador da vida, né? Normalmente é o quanto que você vai ter de vitalidade, né? Mas existem algumas outras formas mais interessantes da gente estar mais simples também, né? Porque o cálculo em si que envolvem ali Hilleg, Almuten, Alcocoden, não sei o que, não sei o que, não sei o que, os nomes diferentes ali, são técnicas assim mais robustas, mais completas, que exigem ali o acompanhamento de algumas tabelas. E eu acho muito complicado por uma coisa que é muito mais simples, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala sobre a vida em si, né, a gente tem que levar em consideração de onde vem a vida, tá? A vida ela vem através dos nossos pais, mas ela é uma condição diferente de qualquer outro objeto inanimado. É algo que a gente não consegue é, realmente, literalmente reproduzir, né? Que tem a ver com o sopro da vida, a vitalidade. É algo que não é um amontoado ali de carbono, né? De algumas moléculas. É realmente algo que tem um ciclo, tem um propósito, tem uma manifestação diferente, né? A gente começa a até divagar um pouco mais sobre esse assunto quando a gente vê algumas obras, né, de artes, poesias e coisas produzidas pela inteligência artificial. E assim a gente consegue distinguir a diferença de algo produzido com vida e sem vida, tá? Então é algo que filósofos e vários outros pensadores e até cientistas divagam e tem várias nomenclaturas para isso, tá? Mas a gente parte de um pressuposto que é algo único, é algo que não tem como reproduzir, tá? Eu trouxe um assunto que rodeia sobre isso no Telegram, no canal do Telegram. Tem um link aqui do canal na descrição do vídeo, onde eu falei sobre a fertilização artificial, sobre outras formas, né, de gestação alternativas e algumas outras coisas que permeiam a manifestação da alma, tá? Mas vamos simplificar aqui para algo que todo mundo concorda, tá? A vida, ela tem uma necessidade, uma demanda, né? Principalmente a manifestação dela aqui na Terra, né? Vamos concordar que todo ser vivo, ele precisa direta ou indiretamente de sol e água, né? Direta ou indiretamente, vamos concordar com isso, tá? E então, o princípio básico, o doador da vida, ele é o Sol, tá? Então, a condição do Sol no mapa natal, de quando você nasce, ela vai trazer muitas informações sobre a sua condição de vida. Ai meu Deus, Amanda, meu Sol tá debilitado, ele tá com Marte, com Saturno, já dá uma fraquejada assim no coração, né? O coração, inclusive, é o Sol, né? Respira, vamos com calma, tá? Tem muitos longevos aí com o Sol debilitado. Não é só isso, tá bem? Vamos com calma. Mas o Sol, ele é sim uma condição muito importante, porque inclusive todo o brilho restante do mapa, ele se dá de acordo com a condição solar, tá? Porque todos os outros astros ali, eles estão apenas refletindo a luz solar, certo? Pois bem, um outro luminar também que ele fornece luz aqui pra gente aqui na Terra, a partir do reflexo do Sol, é a Lua. Então a Lua ela também tem relação com a condição da vida, da vitalidade, tá? E por isso é muito importante. Mas eles estão além da Terra, certo? Estão além da Terra. Então eles se relacionam principalmente com essa condição de vida mais relacionada animicamente, com a alma. Aqui, o corpo físico em si, o abrigo dessa alma, o abrigo desse espírito, o abrigo dessa vida, o corpo físico, material, vai ter relação com algo relacionado naturalmente com a
Terra, que são as casas astrológicas, principalmente o ascendente, porque o ascendente marca o momento específico da entrada do espírito na matéria, tá? O primeiro suspiro da vida, do corpo físico, e todas as condições de que se deu essa primeira respiração, tá? Esse nascimento. Então, o ascendente, ele é um ponto crucial, fundamental, muito importante para a gente estar falando também da vitalidade, porque não é só uma condição do espírito do doador da vida, porque a vida ela já nos foi dada, tá? Mas também do abrigo dessa vida, que seria a relação com a matéria, que é o ascendente, tá? E o ascendente só em si, não só ele, mas também o regente desse ascendente, tá? Porque a casa em si é um local. Local, casa ela é um palco, entendeu? Então, as casas elas vão falar sobre a condição de como aquilo está, a roupagem, né, que é o signo, como aquilo está, e o ator, o agente, né, como se a gente falasse que o nascimento é um deus separado, uma entidade separada, né, o corpo físico em si vai ser o planeta que rege esse ascendente. Então, se Áries Escorpião é o Marte, Libra ou Touro é Vênus, Gêmeos ou Virgem é Mercúrio, Câncer é a Lua, Leão é o Sol, aí a gente vai ter duplamente os luminares aqui, significando, né? E Capricórnio e Aquário Saturno e, por último, mas não menos importante, Sagitário e Peixes, a gente vai ter o Júpiter, tá? Sempre acabo pulando, né? O Sagitário vou para o Saturno, né? Enfim, então é isso, tá, gente? Então a gente vai ver a condição desse regente do ascendente para ver quais as condições do corpo físico. E aí nisso a gente vai se desdobrar também dentro desse assunto, olhando, por exemplo, o temperamento, né? E o temperamento não é aquela tabelinha que vem gerada automaticamente, né? A quantidade de elementos ali por quadrante, a quantidade de elementos ali de planetas, né? Isso é só uma manifestação. Algo interno a gente vai ver com a estação do Sol, fase da Lua, o regente do ascendente, né, o ascendente, o senhor da natividade, né, são principalmente esses 5 pontos. Aí a gente vai ver o que tem interno e como é que está manifestando tudo isso. Existem vários cálculos de temperamento, mas no geral, se há algum tipo de como é que fala? Dificuldade, né, um excesso de elemento, todos os cálculos vão estar certos. Então, a maioria, gente, não tem um elemento definido, tá? Pode ser que tenha ali um excesso de secura, um excesso de umidade, um excesso de calor, um excesso de frio, mas dificilmente vai ser um temperamento 100%. E aí a gente entra também na questão da mentalidade. Então, gente, temperamento para psicologia tem a ver com personalidade, temperamento para astrologia tem a ver com condições físicas, que pode ser que manifeste também na personalidade, mas não necessariamente, tá? Porque a personalidade a gente vai ver um pouco mais acentuado com a questão da mente, que aí a gente vai ter a relação de como você absorve conteúdo, como você armazena esse conteúdo, como você transmite esse conteúdo, tá? A questão do temperamento é só o corpo físico. Então, às vezes eu posso ter pouquíssima energia, mas uma mente super acelerada e ligeira, ainda com a língua afiada, né? Ou eu posso ter ali um pensamento mais lento, mas muita energia física. De dormir pouco, acordar cedo, precisar de atividade física e tudo mais. Então, às vezes vai ser muito diferente a forma como a pessoa se comunica, entende o mundo e a forma como ela expressa isso fisicamente, tá? Então, são coisas bem diferentes, tá? Enfim, então a qualidade de tudo isso pode se dar também a qualidade de vida, né? Se a pessoa vai ter saúde ou não, mas ainda assim, a pessoa pode viver muito tempo e não ter saúde, tá? Ou a pessoa pode viver pouco, mas plenamente com saúde. Isso não tem uma coisa a ver com a outra. Aí a gente entra em alguns outros detalhes, tá? Como, por exemplo, a interrupção com maléficos, tá? Como eu estava falando, um maléfico sim, ele vai ter um tom prejudicial. Então, aspectos de tensão com maléficos podem sim diminuir essa qualidade de vida, condicionando a uma dor, uma inflamação, algo crônico, como Marte e o Saturno, que são os maléficos. Esses maléficos, eles tendem a trazer algum tipo de malefício, mas não só eles, tá? Os benéficos, eles também podem trazer situações se a pessoa não está conseguindo lidar com algum tipo de excesso de energia, né? O Júpiter, ele pode ser um CA, a Vênus pode ser algum tipo de vício,
ou doença venérea, venérea vem de Vênus, tá? Então, são condições ali que dependem de como está a dinâmica toda do mapa. Enfim, então a gente vai ver ali a questão da condição dos luminares, do ascendente e se tem alguma aflição a esses senhores da vida com algum tipo de maléfico. E também os bons aspectos. Os bons aspectos, com Júpiter principalmente, tendem a trazer mais facilidade. E é sempre assim, quadratura ou oposição é ruim, o trígono e o sextil tende a ser benéfico, a conjunção depende, tá? Depende da força, qual tá mais forte, qual tá se sobrepondo, se tem ali alguma questão de recepção ou não, quem tá dando dignidade para quem. Todos esses detalhes dão muita diferença no final. E é óbvio as técnicas preditivas, porque às vezes o mapa tá tranquilinho, mas tem alguma coisinha ali que não tá legal. E aí junta um combo de progressão, revolução solar, um mau momento, e aí a pessoa acaba, né, conforme a quantidade de testemunhos, a pessoa se vai, tá? Enfim, e por último, mas não menos importante, eu quero mostrar uma dica aqui para vocês do Constellations of Words. Aqui. Eu sempre recomendo esse site, faz bastante tempo. Ele, quando você abre Constellations of Words, ele vai estar aqui normalzinho, tá? Aí a gente vai ter a lista de constelações, a lista de estrelas e estrelas com significados especiais. E aqui a gente vai conseguir encontrar algumas estrelas que possam talvez dificultar essa questão da vitalidade, indicar algum tipo de situação ruim, mas assim, também tem um pouco de calma nisso, porque boa parte das estrelas são ruins, são maléficas, tá? E elas estão todas categorizadas de épocas antigas, onde a vida era bem mais difícil. Então, por exemplo, algo que significaria um envenenamento letal antigamente, né? A gente já imagina ali, a gente deixa eu ver se tá compartilhando certo. A gente já imagina a gente num banquete, alguém vindo com aquele anel com abertura, abre e coloca alguma coisinha no nosso copo, né? E a gente. E vai, né? Mas não, gente. Hoje em dia, a questão do envenenamento, ela pode ser uma comida estragada, ou você comeu alguma coisa que não te caiu bem, ou você, sei lá, comeu demais e foi pra piscina, ou não uma alergia e aí sem querer consome aquilo e não necessariamente vai tirar a sua vida, né? Então hoje em dia a gente tem hospital, né, acessível, são técnicas, né, médicas aí que facilitam muito. É óbvio que a gente sempre tem que ter cuidado com o que a gente está consumindo, mas leve em consideração o contexto. Leve em consideração o contexto. Não existem tantas essas condições de perda de vida como existiam antigamente, tá? Então a gente vai ter aqui, principalmente aqui relacionada com a saúde, tendência de algum tipo de acidente, né? Deixa eu ver aqui. Condições de vida, tá? E, né, death. São algumas tendências. E elas sempre vão trazer também a lista, né, do que pode ser ruim, quando, e o planeta em contato que pode trazer essa condição. E às vezes não é necessariamente somente o planeta, às vezes é o planeta em quadratura com outro planeta, se tiver conjunto ao Sol, mas se tiver em quadratura com Marte. Nananã. Então você abre ali e consegue ler o que aquele autor trouxe. Tá? Então é uma outra possibilidade. Mas sempre muito, muito cuidado. Então é muito difícil a gente prever um prazo de validade. A gente vai ter alguns ciclos planetários que trazem ali um abalo muito grande, que pode ser que signifique isso, né, de fim de vida, se a pessoa não estiver bem ancorada, não tiver com planos, né, de viver mais. Sempre repare, porque a tendência da pessoa
Olhar para a vida é muito importante, né? Na constelação a gente tem esse movimento de olhar para a vida. Se a pessoa está olhando muito, né, para a morte, é muito difícil tirar dessa situação. E às vezes até acontece, a pessoa fica lá olhando, né, para o avesso à vida e vive bastante, fica naquele flerte, mas não vive com qualidade. Mas às vezes a pessoa pode ser afastada de muitos malefícios se ela tem esse olhar para a vida, se ela tem objetivos adiante, se ela tem alegria de viver, se ela cuida da saúde, ela zela pelo corpo físico dela e zela também pela condição de alma dela, né? Então cada caso é um caso, a gente não tem como prever com tanta certeza assim, tá bem? A gente pode ter algumas ideias, algumas possibilidades, né? Tem muitas histórias de excelentes astrólogos que tentavam prever, né, o próprio fim da vida e erravam. Porque às vezes a gente vê algum trânsito muito difícil, vários testemunhos, mas não é a nossa hora. Quem sabe da nossa hora realmente é Deus. A gente pode ter uma ideia de alguns períodos de baixa vitalidade, de algum tipo de risco, de algo mais sério, que pode ser que, né? Pode ser que. Eu mesma lembro quando minha avó estava para falecer, né? Ela estava já uns 3 anos antes, ela estava bem de saúde ainda. E aí eu senti que estava chegando a hora dela. E pelos testemunhos astrológicos não era suficiente, era um testemunho só. Tinha testemunho no meu mapa sobre isso também. Tinha no máximo 2 testemunhos, não é o suficiente, sabe? Já vi casos de falecimento mais jovem com 5, 6, 7 testemunhos, assim, que é muito, né? Testemunhos fortes. Então, no caso da minha avó, não. 72 anos, eu acho que foi nova. Acho que se ela tivesse um pouco mais de zelo com a saúde dela, um olhar mais para a vida, ela teria vivido, ainda estaria viva até hoje. Então, depende muito do que a pessoa também está querendo, do que a pessoa está buscando. Eu gosto muito de uma frase do William Lilly, que eu não vou saber citar exatamente, mas ele coloca sobre se você vê algo, se você vê testemunhos de dificuldade, né, como maléficos, nas técnicas preditivas astrológicas, dobre seus joelhos e reze para a misericórdia divina. Porque quem tem poder sobre nós, sobre a vida, sobre tudo, é Deus, né? E, então isso é muito importante, tá bem? Enfim, são algumas pontuações, algumas filosofadas sobre esse assunto, né? É claro que tem vários outros detalhes para a gente discutir e aprofundar dentro desse assunto. Mas acho que tá bom por hoje, né? Deixem aqui suas dúvidas, seus comentários. Para quem quer alguma análise profissional, é só entrar em contato comigo. Eu também dou aulas, cursos, enfim, tem mais informações na descrição aqui do vídeo. E é isso, até a próxima!